Que o Senhor fale de perto conosco. Por favor, nos ajude, ó Pai. Que o Senhor possa usar o pastor Alain por mais uma vez. E todos os pregadores que têm um compromisso com a Tua palavra. Fala com o Teu povo, ó Deus, porque o Teu povo ouve. Por favor, Deus, comunica as verdades aos nossos corações. Precisamos, Pai, urgentemente da Tua voz falando aos nossos corações. E que possamos ser transformados pela Tua santa palavra, Deus. Por favor, nos ajude. Use o Teu servo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 84, verso 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados, graça e paz. Se assentem os irmãos que estão em pé. Como é bom estarmos mais uma vez juntos, reunidos na presença de Deus. Oh, meus irmãos, como somos privilegiados em estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui com consciência, com reverência e deleite, adorando o único Deus verdadeiro. Você é privilegiado, você é privilegiada, minha irmã. Nós possamos ser graças a Deus por tamanho privilégio. Quero agradecer de público a toda a fraternidade, os irmãos que não só oraram por nós, mas nos deram assistência. Vocês cuidaram de nós. Mandaram mensagem praticamente todos os dias, mensagem incentiva, até mesmo, pastor, qualquer coisa falei que eu pulei agora, vou levar alguma coisa para o senhor. Então quero agradecer a igreja de forma integral, sintam-se abraçados, agradecidos. Graças a Deus eu acho que eu consigo pregar. Eu, pastor Alan, nós traçamos um cronograma para esse ano. E com exceção da quarta-feira que falaremos sobre o Natal, até então está dando tudo certo. Hoje nós tentamos finalizar a exposição da segunda carta de João. Ou carta pequena, mas poderosa. É poderosa porque é a palavra de Deus, né, queridos? Então eu quero aduzir-vos a passagem bíblica, 2 João, versículos 9 ao 13. Se porventura você está vindo a primeira vez aqui, até mesmo os irmãos aqui da igreja, todos serão privilégios de uma visão macro. Nós iremos então retomar de onde paramos no domingo passado. 2 João, versículos 9 ao 13, está escrito assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Exercendo o amor, na verdade, é o tema central, o tema unificador da segunda carta de João. A palavra verdade aparece 5 vezes nessa pequena carta, ao passo que a palavra amor e os seus cognatos também aparece 5 vezes. Se implica dizer, como temos ressaltado, que o amor que nós devemos exercer não é um amor crítico ou sem discernimento. O amor que devemos exercer é um amor com discernimento, um amor criterioso, um amor discernente, um amor na verdade. A segunda carta de João, ela está dividida em 3 partes maiores, seguindo o padrão convencional das cartas do Novo Testamento. Versículos 1 ao 3, nós temos ali a abertura da carta. E essa abertura, ela traz consigo 3 elementos importantes. Primeiro elemento, remetente, aquele que enviou a carta, nesse caso, João. Segundo elemento, os destinatários, para quem essa carta foi endereçada, nesse caso,
para a senhora eleita e para os seus filhos. Terceiro lugar, terceiro elemento que compõe a abertura da carta, uma saudação cristã. Nos versículos 4 ao 11, nós temos aí o corpo da carta, onde o seu tema ele é ampliado, discorrido, dissertado. Se o tema é exercendo o amor na verdade, esse tema é desenvolvido dos versículos 4 ao 11. Nos versículos 4 ao 6, João, ele dilata o seu coração. Ele abre o seu coração e com profusa alegria ele diz que estava satisfeito. Ele estava com profusa alegria porque muitos dos irmãos estavam andando na verdade. Meus amados, isso trouxe uma grande alegria para o coração de João. João estava feliz porque a igreja estava vivendo na verdade. Tendo expressado a sua alegria, João faz um apelo, João faz uma conclamação ao amor fraternal. Aqueles irmãos deveriam se amar com amor cristão, com amor fraternal. E essa solicitação não era algo inusitado, era algo que eles haviam recebido desde o princípio. João então define esse amor, porque muitas pessoas confundem as coisas e amam a qualquer preço, amam em detrimento da verdade. João não. João ele se propõe a conceituar, a definir o amor fraternal. Versículo 6: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, o amor que nós devemos primar, perseguir, é um amor discernente, é um amor embasado nos mandamentos, na verdade de Deus. A pergunta é, por que o amor cristão deve ser assim? Deve ser andando segundo os mandamentos. Aí entra o versículo 7. João ele vai dar uma explicação. Porque o amor tem que ser assim, tem que ser com base nos mandamentos. Aí ele frisa no versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então João está dizendo, olha, o amor é com base nos mandamentos, porque se assim não fora, vocês teriam que recepcionar uma turma de enganadores. Mas como o amor é discernente, vocês devem amar segundo esse amor. E isso implica dizer que vocês não devem amparar, e vocês não devem hospedar os enganadores. E dando, irmãos, essa explicação no versículo 7, João ressalta 4 pormenores acerca deles. Primeiro, a sua quantidade, eram muitos. Segundo, o seu caráter, eles eram enganadores. Terceiro, o âmbito de atuação, eles estavam espalhados pelo mundo afora. Quarto, seu credo, eles negavam que Jesus encarna. Eles negavam a encarnação de Jesus. Eles diziam que Jesus aparentava ter um corpo humano, mas efetivamente não tinha. O docetismo, assim chamado de doquel, aparentar, aparência. Eles diziam que Jesus aparentava ter um corpo físico, mas não tinha. E nós sabemos que negar essa verdade caríssima da cristandade é negar não só uma verdade em si, mas todo o cristianismo, ele cai por terra. Então esses homens, eles negavam a encarnação de Jesus, e João conclui, este tal é enganador e o anticristo. Ele agora sai da explicação no versículo 7 e dá uma exortação no versículo 8. Já que esses homens são muitos, estão espalhados pelo mundo afora, eles negam a humanidade de Cristo, então vocês precisam ter cuidado. Versículo 8, ele dá uma exortação, olhai por vós mesmos, ou seja, tenham cuidado que essa turma aí é perigosa. E por que a fraternidade, a audiência de João aqui deveria ter cuidado com os falsos mestres? Primeiro, para que o trabalho apostólico, um trabalho duro e intenso, não fosse em vão. Já pensou
os apóstolos empreenderam um trabalho sem igual para estabelecer as igrejas, para discipular vidas, e agora, por causa dessa heresia, eles vão agora se desviar, todo o trabalho apostólico seria em vão, mas eles deveriam cuidar deles mesmos, para que eles viessem receber o completo galardão. Explicação, exortação. Mas fica uma pergunta: como, João, nós teremos capacidade para identificar os falsos ensinadores? Aí entra agora o nosso texto de hoje, versículo 9. João apresenta um critério doutrinário, de caráter doutrinário, com o qual a sua audiência teria a capacidade de diferir entre o certo e o errado. Se eles seguissem esse critério cristológico, eles não seriam persuadidos, eles não seriam enganados, pelo contrário, eles saberiam quem era de Deus e quem não era de Deus. Se não, vejamos esse precioso critério. Versículo 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Esse é o critério de caráter doutrinal. Cristologia. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Essa palavra prevarica aqui aparece melhor traduzida na ARA, Almeida Revista Atualizada, como ultrapassar. Esses homens, por negarem que Jesus veio em forma humana, eles estavam ultrapassando, eles estavam transgredindo, eles estavam prevaricando, eles estavam indo além dos limites estabelecidos na palavra de Deus. Agora vejam, irmãos, que eles não estavam necessariamente ensinando aqui, apenas negavam, eles apenas não confessavam. Mas João está dizendo que todo aquele que prevarica, isto é, negar a encarnação de Jesus Cristo, a sua humanidade perfeita, é prevaricar, é ultrapassar os limites. Isso é comum na vida dos heréticos. Eles sempre vão além do que está escrito. Eles estão preocupados em impressionar as pessoas. E por vezes a maioria das pessoas, mesmo dentro da igreja, gostam de novidades, gostam de modismos, gostam de sentir cócegas nos tímpanos. Esses homens aqui, eles negavam a humanidade perfeita de Cristo e ensinavam um Cristo que não era o Cristo da Escritura. O Cristo intelectual do docetismo não é o Cristo bíblico do Calvário. Esses homens, eles iam além do que estava escrito. Com isso nós já aprendemos que não é tão difícil identificar o falso profeta. O falso profeta não tem compromisso com o que está escrito. Ele quer te impressionar, ele quer te deixar a boca aberta, ele quer deixar você estupefato, dizendo: nossa, entre aspas, que revelação. Mas aqueles que estão centrados na verdade não enchem os olhos, porque eles não querem novidades, eles não querem modismos. Eles querem o que está escrito. O que traz alegria para o seu coração é quando o pregador abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Esses homens, eles ultrapassavam os limites. O apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho em vários lugares. E geralmente quando Paulo virava as costas, os inimigos da cruz, os heréticos, aqueles que se opunham contra a verdade de Deus, eles iam baixo e eles tentavam distorcer o que Paulo havia pregado, colocando o caráter do apóstolo Paulo em descrédito. Com os Gálatas não foi diferente.
os homens estavam conseguindo persuadir os Gálatas. Paulo ficou estupefato, disse: como é que pode uma coisa dessa? Eu virei as costas agora. Aí lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele disse: maravilho-me, eu estou aqui maravilhado, que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, o qual não é outro evangelho, mas alguns vos inquietam e transtornam o evangelho de Cristo. Aí Paulo define algo interessante: mas ainda, se nós mesmos, ele e os demais apóstolos, vos anunciar outro evangelho, outra mensagem, outro Deus, outro Cristo, disse Paulo, seja anátema. O apóstolo Paulo está dizendo que aquele que pregar o que a liderança apostólica não pregou, seja amaldiçoado, seja maldito, seja anátema. Então, ontem, a igreja já deve ouvir essa verdade e saturá-la em seu coração. Porque quando nós ouvimos qualquer pregador caçando gracinha, trazendo inovação para querer tirar a risada, a alegria do povo, a simpatia do povo, você vai dizer alto lá, meu caro: eu não quero compromisso com novidade, eu quero compromisso com a verdade. O William MacDonald, de saudosa memória, ele disse que se algo é verdade, irmãos, não é novidade, porque está revelado. E se é novidade, não é verdade. Então veja, esses homens aqui, eles prevaricavam, eles ultrapassavam a doutrina de Cristo. Além de prevaricar, de ir adiante, eles não persistiam na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo aqui, irmãos, é a verdade acerca de Cristo. São os ensinamentos acerca de Cristo. Eles, de alguma maneira, haviam se migrado para as igrejas. Eles estavam dentro das igrejas, mas se apostataram. João vai dizer que, no versículo 9, todo aquele que prevaria, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Esses homens são naturais. Esses homens são irregenerados. Esses homens são ímpios, eles vivem sem Deus no mundo. Esses homens não são homens de Deus, eles não são servos de Deus, eles são inimigos da cruz, eles são inimigos de Deus. Agora, notem, senhores, eles não perseveram, sinalizando que outrora eles tinham uma simpatia, que no início eles supostamente acreditavam, mas desistiram da doutrina de Cristo. É isso que João fala na sua primeira carta magna, 1 João, capítulo 2, 19, na parte inicial. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Eles se cansaram da sua doutrina, eles não querem a doutrina de Cristo, eles desistiram dela. Eles não têm Deus, eles são ímpios, eles são mundanos, eles são heréticos, eles se insurgem contra a verdade de Deus e propagam mentiras. Veja, irmãos, o critério que João está estabelecendo é doutrinal. Aquele que prevarica e não persevera na doutrina acerca de Cristo são ímpios, não tem Deus. Vocês não devem dar acolhimento, vocês não devem hospedar, vocês não devem dar guarida, vocês devem resistir, como veremos, nem mesmo a saudação vocês devem dar a eles. Isso é sério, senhores, isso é sério. Hoje nós conhecemos muitos movimentos que ultrapassam a doutrina de Cristo e desistem da doutrina de Cristo. O geoísmo, hoje não, por conta da pandemia, mas costumeiramente toque-toque na nossa porta domingo de manhã. Embora a pandemia os limitou de bater toque-toque na sua porta, eles têm várias metodologias. Esses dias eu vi um bilhete lá na área de casa, e o que é isso? Aí eu abri,
Estava um bilhete se apresentando e falando: estou à sua disposição. Eles continuam atacando, lá também, né, Guilherme? Eles continuam atacando a verdade de Cristo e propagando heresia. Eles vão além do que está escrito. Eles são hereges, eles não têm Deus, eles vivem sem Deus no mundo. Mas, irmãos, não para por aí. Quando João diz que todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, João, de forma implícita aqui, ele passa para nós lições valiosas, no mínimo 3, eu elenquei aqui. Em primeiro lugar, que a doutrina cristã é essencial para a nossa vida. Os irmãos deveriam provar os falsos profetas. O critério é doutrinar, é cristologia. Do modo que João usa uma doutrina caríssima na palavra de Deus, a cristologia, para que à luz dessa doutrina os irmãos viessem viver e distinguir a verdade do erro. A doutrina bíblica é essencial para a nossa vivência diária, irmãos. Não há possibilidade de vivermos uma vida correta à parte da sã doutrina. Nós só teremos capacidade de vivermos corretamente se primeiro nós retermos a sã doutrina. Primeiro vem as Escrituras, a palavra de Deus, você aprende, você retém, e a partir daí você vai viver a sua vida. Amém. Vocês têm ouvido o pastor Alan dizer reiteradas vezes aqui, que em muitos lugares é como ouvirmos a doutrina. Para que tanta doutrina? Para que tanto ensino? Mas é tantos detalhes, exige tanto de nós. Na verdade, nos diz, a doutrina divide, e divide mesmo. Divide o verdadeiro do falso, as ovelhas dos bodes, os crentes dos descrentes. É com base na doutrina que nós iremos viver, porque o que cremos determina como vivemos. Se você crê em algo, você vai viver com base nisso que você crê. Então, o que nós cremos na mente determina a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Daí a importância de estarmos apegados à sã doutrina. Amém. Pregação bíblica tem que ter doutrina. A condução da igreja deve ser à luz da sã doutrina, porque sem a sã doutrina, irmãos, não tem vida cristã genuína. Se nós quisermos viver a vida cristã com base naquilo que a gente acha, no achismo, iremos viver um experiencialismo vazio, uma vida fanática, uma vida sem real significado. Em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo ele versa um hino cristológico que fala acerca da obra de Cristo, da humilhação de Cristo e também da sua exaltação. Sabe qual era o problema da igreja? Desunião. E Paulo fala que era necessário união, e para ter união era necessária humildade. E agora, os irmãos precisam ser humildes para viverem em unidade. O que Paulo vai fazer? Além de ele suplicar a igreja a humildade, nada faça isso por contenda ou por vanglória, mas por humildade, o apóstolo Paulo vai usar a doutrina cristológica. Glória a Deus. De sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, os que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O problema é falta de humildade. Paulo, peraí, que vai ter humildade agora. Ele pega uma doutrina claríssima, para que os irmãos, à luz da doutrina, viessem viver.
e humildade. Perceberam a importância da sã doutrina? Louvado seja Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, Paulo está falando sobre a ressurreição dos mortos e a vinda de Cristo. E depois que ele fala sobre o arrebatamento, a vinda do Senhor Jesus, no versículo 18, ele aplica, portanto, assim sendo, à luz disso, consolai uns aos outros com essa palavra, porque a doutrina é aplicável. Jesus vai voltar, ele vai arrebatar a igreja, haverá a ressurreição dos mortos. Assim sendo, se console agora, dê palavra de encorajamento e de incentivo, ou seja, vivam à luz da doutrina que eu acabei de lhes apresentar. Glória a Deus. Irmãos, essa é a primeira lição que temos aqui. Eu não vou desperdiçar isso. A doutrina é essencial para a vida cristã. Se você não ama essa doutrina, as doutrinas da fé cristã, a doutrina sobre a própria Bíblia, sobre Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, etc., você tende a viver uma vida fajuta, um cristianismo débil, anêmico, açucarado, fraco. Mas se nós, como povo de Deus, estamos aferrados à sã doutrina, nós tendemos a viver uma vida poderosa no Espírito Santo, porque é a luz que está escrito que nós procuramos viver diariamente. Paulo disse em Tito, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, segundo a fé dos eleitos de Deus, e do conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Paulo está dizendo, olha, segundo a fé dos eleitos de Deus, a sã doutrina, que leva a piedade, isso é que leva a santidade. É a sã doutrina que determina a nossa maneira de viver. Eu te pergunto, nós oferecemos aqui na igreja esse ano um curso para a glória de Deus, de envergadura maravilhosa. Um curso de 4 meses, essencialmente bíblico, prático. Apresentamos no púlpito da igreja a sã doutrina, o que cremos. A pergunta é: todos tiveram o privilégio de participar? A resposta: sim. Antes de iniciarmos, toda a igreja foi convidada a participar. A pergunta agora a ser feita é: você teve a oportunidade de fazer, você fez? Alguns eu sei, não puderam. Mas se você poderia ter feito, você fez. Aqueles que são pegados a sã doutrina é diferente, irmãos. A forma de enxergar a vida, a forma de enxergar os acontecimentos, a forma de enxergar os seus dilemas, as suas adversidades é diferenciada. São crentes maduros, são crentes que, apesar da sua limitação, são crentes poderosos nas mãos de Deus. Mas os crentes que negligenciam a sã doutrina, queridos, vão viver uma vida mancando, uma vida espiritual fraca. Nós precisamos da sã doutrina. Eu quero incentivar a igreja a se debruçar na sã doutrina, a ler a palavra de Deus, a ler bons livros acerca da palavra do Senhor. Amém. Segunda lição, se passar das 21 é para descontar, né? Quarta-feira eu não falei. Glória a Deus. Segunda lição que temos aqui da parte inicial do versículo 9 é que nós precisamos colocar à prova aqueles que vêm a nós no nome de Deus. No neopentecostalismo é mais comum. Todo dia aparece um novo. Esse camarada veio aonde? Não, é entre aspas, homem de Deus. E o neopentecostalismo não tem sua doutrina e fica a mercê. Olha, eu vim aqui, Deus mandou e é para ficar na sua casa, ou entre aí. Irmãos, o que é de casa que já ouvimos dessas pessoas, charlatões, se roubaram, que pintaram e bordaram, que queria levar até a mulher do pastor para ele, e por aí vai. Nós, ao olharmos para esse critério estabelecido aqui, nos ensina que nós devemos colocar à prova aqueles que veem a nós no nome de Deus. Não é fácil assim não, queridão. Pode diminuir os seus passos, desacelerar, porque eu vou te examinar. Glória a Deus. Você veio de onde? Você crê em quê? Então nós precisamos colocá-los à prova.
João, na sua primeira carta, capítulo 4, do 1 ao 13, ele vai dizer: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Qualquer espírito que nega que Jesus é em carne não é de Deus, não. Mas qualquer espírito que confessa que Jesus é em carne, este é de Deus. Nós precisamos examinar, e o fator tempo é primordial. Às vezes, até mesmo na inserção na igreja, graças a Deus pela nossa comunidade, criteriosa, 6 meses é pouco ainda, mas o fator tempo é determinante. Esses homens aqui tinham 2 seres que os caracterizavam. O ser e caráter, eles eram enganadores, anticristos. O segundo ser, o credo, eles negavam a Cristo, eles negavam a encarnação de Cristo. São 2 critérios aqui interessantes que devem nos influenciar. Primeiro, nós devemos atentar para o caráter, porque os falsos mestres, eles creem de forma errada e consequentemente viverão de forma errada. Obviamente, à primeira vista, é 1000 maravilhas, ternão do ano, todo bonito, clichê de crente, jargão neopentecostal. Opa, Deus é conosco. Mas o fator tempo, irmãos, é interessante demais. A qualquer momento as unhas vão aparecer. Você está se revelando agora, né? Mateus 7,20, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Então o fruto não nasce da noite para o dia, é necessário tempo. Então você deve examinar a vida da pessoa que vem até você, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu vizinho. Eu sou homem de Deus, eu tenho a mensagem de Deus. Primeiro fator, caráter. Você deve examinar, não, os frutos virão, eles irão de forma inevitável. Aqui no texto, eles são o quê? Enganadores, versículo 7, porque já muitos enganadores. Então isso fala do caráter comprometido deles. E depois temos outro ser, o credo deles, eles negavam que Jesus veio em carne. Irmãos, graças a Deus pelo período probatório da igreja. Cedo haverá joio no meio do trigo. Mas se a igreja olhar para esse texto, extrair esse princípio, peraí, devemos examinar, ponderar. Meus amados, muitos nem ousarão entrar por essas portas, porque nós devemos olhar para os 2 seres: caráter, segundo, credo. Como você vive, qual é a sua ética, a maneira de viver, qual é o seu credo, você crê em quê? Então a igreja, para a glória de Deus, está de parabéns. E vocês percebem que essa postura vinda da liderança da igreja é fundamentada ou não na Bíblia? Sim. É um reflexo disso aqui. João está dizendo: olha, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Sinalizando que a igreja tem que usar esse critério para falar: olha, eu vou te receber ou não. Vocês me entenderam? Então esse texto fundamenta a prática da igreja. E dado um momento aqui na comunidade, uma pessoa nos procurou e chegou até a pensar que a igreja, que nós éramos exclusivistas. Não, mas parece que é exclusivista. Eu fiquei abatido na hora, confesso. Marcamos o gramômetro. Meus amados, vamos sentar. Abrimos o Santo Livro. Começamos orando no nome do Senhor Jesus. Antes de terminar, a pessoa falou: agora eu entendi tudo e vocês estão sérios e mais. Eu sou privilegiado em fazer parte dessa igreja. Nós não somos exclusivistas, irmãos. Nós vemos, irmãos, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana e outros batistas. O que nós nos descrevemos é um engano, é heresia, é as pessoas perdendo tempo com coisas que não tem pé nem cabeça. O compromisso da igreja é com a verdade de Deus, é a verdade que nos une, é a verdade que nos aproxima, é a verdade que traz vitalidade para a nossa comunhão cristã. Fora da verdade não há unidade. Unidade só dentro da verdade. Amém. Primeira lição: a doutrina é essencial para a vida. Segunda, precisamos pôr à prova aqueles que vêm a nós no nome de Deus. Terceiro, precisamos ter um conhecimento correto da cristologia. Vocês viram aqui que João apresenta o critério doutrinal.
Todo que prevarica, aquele que prevarica e não persevera na doutrina, pressupondo que a sua audiência, os irmãos aqui, tinham uma compreensão correta da pessoa de Cristo. Nós, irmãos, precisamos crescer. Os dias estão se passando e a gente não pode fechar os olhos para esse fato, que a igreja de Deus, o povo de Deus deve conhecê-lo. Um exemplo, as testemunhas de Jeová, cada senhorinha, irmãos, não sabe falar, mas no que eles acreditam, eles não podem ir muito longe, mas naquilo que a lei dá para eles, qualquer senhor lá dentro te coloca no bolso, se você não tiver cuidado. Agora nós, que supostamente estamos na verdade, que arrogamos, que com azeite de fome fala, não estou centrado no Evangelho, não sabemos de nada. E não é por falta de oportunidade, não é por falta de leitura, tem leitura, não é por falta de incentivo, tem incentivo, não é por falta de referência, tem referência, porque não quer mesmo. É como eu disse para vocês no ano passado, pessoas que guardam tudo nessa vida, conhecimento geral, conhece isso e aquilo, para perguntar de novela. No ator fulano e tal, que naquela novela interpretou fulano, ela conhece. Morreu, foi? A seleção brasileira, os jogadores, 12, peraí, você tem que falar agora os nomes, mas não sabe nada da Bíblia. Aí esses testemunhos de Jeová estão lá, coitados, caras senhorinhos, que você poderia sentar do lado no nome de Jesus e falar o Evangelho. Se você não tiver cuidado, ela te leva embora. Porque errado ou não, mas tem convicção e tem um certo domínio naquilo que eles creem. E nós, irmãos, os dias estão se passando. O critério aqui é doutrinário, a gente precisa ter uma compreensão correta da cristologia bíblica. Quem é Jesus? Jesus perguntou: quem diz os homens que eu sou? As respostas equivocadas. Uns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou os profetas. Hoje, irmãos, muitos de nós, se nós passarmos por essa sabatina, me fale quem é Jesus. Mas Jesus vamos demorar, vamos gaguejar, vamos engasgar. Jesus, olha, talvez eu não tenha capacidade de mostrar a pessoa mesmo, mas olha, eu tenho convicção em crer, olha, Jesus é Deus, se fez homem, sem deixar de ser Deus, Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, e por aí você vai embora. Mas nós precisamos ter uma compreensão correta da pessoa de Jesus. Vocês me entendem? Senão os falsos mestres vêm com engano e você pensa que é verdade, porque você não conhece o suficiente o seu Senhor, nem teoricamente, muito menos de forma experimental. A Bíblia manda que cresçamos, irmãos, em Jesus. Efésios 4, versículo 15. Antes de seguir o amor, ou a verdade e amor, troquei para o texto, né? Antes de seguir na verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Devemos crescer em Cristo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, 3,18, diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conheça Jesus, se encontre com Jesus nas páginas da Bíblia, tenha um relacionamento correto com Ele. Avancemos por causa do horário. Louvado seja Deus. Agora que João, ele disse: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Ele não aceite não, porque é ímpio. Ele vai para o lado oposto. Ele faz um contraste no versículo 9. Ele diz: quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Aqueles que persistem nos ensinamentos acerca de Jesus, eles têm tanto o Pai como Filho. Parabéns. Os que negam não têm Deus, vivem sem Deus no mundo. Mas quem reconhece, quem crê, quem persevera, tem comunhão tanto com o Pai como com o Filho. Onde o Pai está, o Filho está. Onde o Filho está, o Pai está. Há uma comunhão intensa. E aqueles que reconhecem, que perseveram em Jesus, meus irmãos, tem tanto o Pai como o Filho. Agora que João já apresentou o critério, vocês perceberam? Qual é o critério? É cristológico.
Devemos estar atentos. Espera aí, ele crê o que é acerca de Jesus, é cristologia. No versículo 10, agora que os irmãos estão já orientados, munidos, surtidos, João então ele faz uma exortação no versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os soldados. Em primeiro lugar, eles vão ver inevitável. Se alguém vem ter convosco, já vimos que eles estão pelo mundo afora. A qualquer momento, se não tivesse chegado, eles chegariam na porta desses irmãos aqui. Olá, eles chegariam lá. Conosco, eles seriam espalhados no mundo também. A qualquer momento, eles vão bater em nossa porta. E é interessante que eles gostam de casas. Eles gostam. Nos dias de Jesus, a turma herética da época gostava demais das casas. A gente lê Mateus 23, versículo 14, que Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas, sob o pretexto de prolongadas orações. A gente quer orar aqui. A partir daí eles devoravam, com o seu engano, com a sua heresia. Eles gostam das casas. Segundo Timóteo 3, versículo número 6, ouça o que Paulo disse ao pastor da maior igreja do Novo Testamento, a igreja de Éfeso, 2 Timóteo 3, versículo 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Eles vão se introduzir nas casas. E João está dizendo: olha, eles vão ver inevitável, eles vão bater a porta. Se alguém vem ter convosco, aí ele fala, e não traz essa doutrina, que doutrina? Que Jesus veio na forma humana, sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas adicionou a forma humana. Se alguém não trazer essa doutrina, você se lembra de quem? Que não traz a doutrina de Cristo. O jeovismo. Eles dizem que Jesus é uma criatura, que Jesus foi criado por Jeová o Pai, mas não é Deus. Então, se alguém vem ter com vocês e não traz esta doutrina, resolução: tolerância zero. Não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Está pensando que é brincadeira? Está pensando que a nossa firmeza no púlpito não é porque eles gostam de se aparecer? Não, irmãos, é simplesmente a nossa missão. João aqui não dá mais da conversa, não. É tolerância zero. Olha, não traz a doutrina, não. Vocês não devem receber na casa de vocês, nem tampouco saudá-los, que aqui é o sentido de saudar, dizer das boas-vindas. Não é para aceitar eles na casa de vocês. Agora vejam, irmãos, como a fé cristã é tremenda. Os pastores, segundo as Escrituras, devem viver isso aqui e ensinar para o rebanho, irmãos. Não é vaidade do pregador, do pastor, não. É o mínimo que a gente faz, olhando para o que a Bíblia manda. Se alguém é herético, se alguém contradiz a sua doutrina, você está desobrigado de hospedar, porque alguém pode dizer: não, pastor, mas a Bíblia não fala para hospedar? Fala. Romanos 12, versículo 13: comunicai com os santos em suas necessidades, seguir a hospitalidade. Sim. Hebreus 13, versículos 1 e 2: permaneça o amor fraternal e não esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não sabem hospedar anjos. 1 Pedro 4, versículo 9: e ser hospitaleiros uns para com os outros sem murmurações. Então e agora, pastor? Eu sou crente, eu não tenho que amar? Pastor, eles estão batendo na minha porta, quer entrar, pastor? Um pratinho de comida, um banho bem tomado, agasalho, tudo. Eu tenho que favorecer, porque eu sou cristão, eu tenho que amar. Mas se for para amar assim, você está amando da forma errada. Você está sendo partidário dos inimigos de Cristo. O que a Bíblia manda aqui é o seguinte: o amor é com base em quê?
é o tema da carta, segundo João. Nunca mais vocês vão esquecer. É exercendo o amor na verdade. Se você exerce o amor na verdade, você fala, stop. Alto lá, peraí, não. Você não traz, não, meu amigo, por favor, se retire da porta da minha casa. Porque se você não crê, nem aceita o meu Cristo, eu também não te aceito, não. Maravilha. Nós não devemos, irmãos, receber, hospedar essa turma. Olha aí a expressão do versículo número 10. Nem o recebais em casa, nem tampouco o bozinhas, fica à vontade, não, porta fechada. Aqui não. O respeito, depois falar até com respeito, mas o amor, na verdade, te limita na hospitalidade. Devemos ser hospitaleiros, vamos pregar 3 João, e lá é o oposto. Aqui, no nome do amor verdadeiro, nós não devemos hospedar os falsos mestres, mas lá, cooperando com a verdade, a gente tem que amparar os verdadeiros mestres. Mas a pauta agora é 2 João, e nós não devemos aceitá-los em nossa casa, nem saudá-los com boas-vindas. Mas, pastor, em relação a mim, o senhor pode ficar esperto. Eu nem abro o portão, se o senhor abrir, eu nem abro, eu olho pela greta, eu não. Porque, irmãos, aceitar é uma traição a Jesus. Se aceitar esses homens na nossa casa, nós estaremos traindo o nosso Cristo. Porque eles atacam a verdade, eles mentem com o nome do Senhor, e eles não podem encontrar chancela, apoio no povo de Deus, não. Isso é uma traição. Não devemos receber. Pastor, nem abre o portão. Só que às vezes eles entram de outra maneira. Como assim, pastor? Redes sociais e mídias sociais. Tem pessoas que olham para um falso profeta e falam, é aqui nem pensar. É até mais radical do que nós. Só que através das redes sociais, da mídia social, os indivíduos pimpam e botam lá dentro. A maneira que cria os filhos, não, mas segundo fulano de tal, ele está lá dentro. Ah, não, mas a maneira que eu conduzo meu casamento, não, o pastor não sei das quantas. Vocês estão hospedando falsos profetas dentro da sua casa. O lar, onde Cristo deve reinar com a sua palavra, quem está imperando são os falsos profetas. Passou luta para pregar aqui a palavra de Deus, e você dando ibope para falsos profetas. Homens, mulheres sem escrúpulo, que não temem a Deus, que são contrários ao Cristo que morreu para te salvar, e lá está você diante deles, dando like e até compartilhando. Isso é sério. Não ouça, não assista a qualquer pregador. Ah, pastor, mas você é radical. Não é o mínimo que eu estou fazendo aqui. Vai para a Bíblia. Paulo cita até nomes. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Só um só. 2 Timóteo 2,16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. 17. E a palavra desses falsos profetas roerá como gangrena, como câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita e perverter a fé de alguns. Paulo aqui, sem dozinha, ele cita nome. Tem muitos crentes, como eu falei no domingo passado, que é cheio de dozinha, né? Não, pastor, mas é assim, né? São pontos de vista diferentes, pastor. Não, é heresia. Pontos de vista diferentes é um crente, por exemplo, ser calvinista e outro ser arminiano. Pontos de vista diferentes. Todo mundo está unido na fé. Pontos de vista diferentes é um crente falar, olha, eu sou dicotomista, eu creio que o homem é composto da parte material e imaterial. E o outro dizer, não, eu sou dicotomista, eu creio que o homem é espiritual e corpo. Estamos unidos por aquilo que é maior. Agora, uma pessoa que nega Cristo, nega a autoridade da Bíblia, não são nossos irmãos não, queridos. Não são não. E Paulo aqui chama-os pelos nomes. Eu vou citar um também. Tem um pregador famoso, jovem, inteligente, destro, mas herege.
David Leonardo, tem arrebatado multidões. O homem vai lá no recôndito do ser humano, e se você não estourar, porque você é duro mesmo. Mas ele ensina heresia, ele está contra a palavra de Deus. E como vimos aqui do domingo passado, eles não se apresentam com crachá, eis-me aqui, Satanás me envia a voz. Não, irmãos. Eles vêm com a aparência de ovelhas, mas interiormente são lobos cruéis. A teologia do coach e por aí vai. Nós não devemos aceitar esses homens na nossa casa. Glória a Deus. Você quer assistir uma pregação que você vai crescer, que você vai aprender, é só falar, pastor, me mande uma lista. Se eu te mandar 2, você dentro de 2 anos, você não tem capacidade de esgotar os vídeos. Só 2 só. Mas se eu enviar para você, eu sei que você vai crescer na presença do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Outra maneira é que eles entram de forma sorrateira na sua casa, através de livros. Tem pessoas que têm a maior dificuldade do mundo de comprar um livro cristão, teológico, uma teologia robusta, boa. Mas você vai lá, dá um instante sem ter, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí, vixe, Kenneth Reagan está por lá, R.R. Soares está por lá, e vai embora. Eles estão entrando dentro da sua casa. E você não pode recebê-los. Você não pode saudá-los. Por quê, pastor? Olha em 2 João, versículo 11. Muito obrigado, Senhor. Veja a gravidade de receber esses homens. Versículo 11. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. É sério ou não é? Aqueles que recepcionam, aqueles que hospedam essa turma, são culpados de serem cúmplices, coniventes com essa turma que distorce a palavra de Deus. Aí eu te pergunto, você quer fazer parte desse negócio? Você quer favorecer aqueles que negam a Cristo e a sua palavra? Então nós devemos nos conscientizar e nos posicionar com firmeza. Eles não podem encontrar guarida na nossa casa. A nossa casa é lugar de bênção, a nossa casa é lugar do Evangelho, a nossa casa é lugar onde Cristo é glorificado. Glória a Deus. No que depender de nós, eles vão perder, eles vão ficar sem bope, eles vão ficar sem visualização, porque nós queremos, nós desejamos é a verdade de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Se você aceitar a ceia através do YouTube, presencialmente ou através de livros, se eles entrarem na sua casa e forem bem-vindos lá, vocês são coniventes com as suas más obras. Eles negam a Cristo que morreu por nós. Você está lá, bem-vindo, meu pai, eu te dou todo apoio. Eu quero te desafiar hoje, de uma vez por todas, até os irmãos da igreja, hoje não, graças a Deus, mas sempre aparece 1 ou 2 compartilhando vídeos que não tem pé na cabeça. Pregadores heréticos, neopentecostais. Eu quero ir mais longe. Eu quero que você revisite lá a sua estante e veja os seus livros. Quais são os livros que você tem lá? Se não passar pelo crivo da palavra, deve ir polícia ainda hoje. Glória a Deus. Porque nós não queremos subscrever essas más obras, não, irmãos. Nós não queremos respaldar essa turma, não, irmãos. Nós queremos apoiar os pregoeiros da verdade. Nós queremos cooperar não com o engano, com a mentira, com a dissimulação. Queremos cooperar com a verdade de Deus. Glória a Deus. Paulo em Efésios 5:11 ele disse: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Nós não devemos ser coniventes, devemos reprová-las para a glória de Deus. Agora que nós já vimos o conteúdo da carta, exercendo o amor na verdade, nos tira o fogo, hein, gente? Nos tira o fogo. Paulo vai finalizar, João vai finalizar a carta. Versículos 12 e 13, nós temos aí um encerramento, o desfecho da segunda carta de João. E ele fala algumas coisas importantes aí. Vamos lá. Pelo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta. Vendo como João era discernente, ele tinha mais coisa para falar, mas ele foi cirúrgico, ele foi objetivo,
Ele trabalhou aquilo que era para ser de fato trabalhado. Talvez se ele colocasse mais informações, os irmãos poderiam ficar divagando, que ator, barbeiro, desnorteados. Não, eu tenho muita coisa para escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta. O papel aqui, irmãos, é interessante que trata-se de um pergaminho, algo onde é escrita a escritura, um material de escrita. Ele não fez com papel nem tinta. A palavra tinta aqui significa negro. Interessante, né? E era a combinação de água, carvão e resina vegetal próprios para escrever. Olha, eu queria falar mais coisas, só que eu decidi não fazer com papel e tinta. A lição aqui é valiosa, irmãos. A objetividade. João trabalhou aqui 13 versículos, tratou o problema. Tem coisas que uma carta, uma mensagem pelo WhatsApp resolve, mas nem tudo. Eu particularmente já cansei de ser mal interpretado. Um dia bondosamente compartilhei uma mensagem bíblica para o meu amigo pastor. Meus amados, naquele dia eu fui desafiado, viu? O homem me ligou desafiado. Outro dia eu fui dar assistência para o irmão que estava enfermo, estava vindo para a igreja. Eu perguntei ao irmão como é que você tem usado os tempos vários. E o irmão, duramente, eu não chamo isso de tempo vário. Pessoas que nos interpretam de forma equivocada, e aí cansei disso. Mas o ponto é, há coisas que dá para resolver assim, pelas redes sociais, uma mensagem, um texto, um áudio, mas nem tudo. E João aqui, ele estava discernente. Olha, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou fazer o seguinte: eu não vou registrar em papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca. João, ele tinha expectativa. Olha, eu tenho muita coisa para escrever, não vou escrever essa carta, segue-se em 13 versículos, mas eu desejo estar com vocês de corpo presente. A comunhão que eu quero seguir tendo com você é uma comunhão não só através da carta, mas boca a boca, de viva voz, de corpo presente, olhando no olho, falando de coração a coração. Irmão, isso é profundo, porque João aqui era o último apóstolo vivo. Ele estava avançado em dias, mas ele sinaliza uma comunhão que ele quer ter de forma presencial. Eu estou aqui, provavelmente, em Éfeso, escrever essa missiva, essa grande carta, mas olha, eu quero chegar aí, eu quero ter comunhão, boca a boca com vocês. As coisas que eu queria falar, que eu não inseri na carta, eu quero falar presencialmente. Glória a Deus. E sinaliza, irmãos, é como a comunhão cristã é preciosa. Nós somos limitados por conta da pandemia, sim, mas quando pudermos, dentro da nossa alçada, nós precisamos primar por essa comunhão de corpo presente. Glória a Deus. É João, querendo ter comunhão de corpo presente com seus irmãos na fé. E ele avança para que o nosso gozo seja cumprido, para que a nossa alegria seja completa. No versículo 13, finalizando de fato a carta, o que João faz? Ele emite uma saudação conclusiva. Saúdam-te os filhos de tua irmã eleita. Amém. Ele está aqui repassando saudação cristã de alguns irmãos de outra igreja, talvez a igreja que ele era pastor, que ele estava. É como se os irmãos tomassem conhecimento que João está escrevendo na carta e dissessem: João, manda aí na carta que você está mandando para lá a nossa saudação para os nossos irmãos lá. Glória a Deus. Irmãos, como isso é lindo, porque ao mesmo tempo que as pessoas que não estão na verdade, nós não devemos ter comunhão, aqueles que estão na verdade, independente da localização geográfica, nós precisamos ter comunhão com eles. Glória a Deus. E ele está dizendo: João, insira aí na sua saudação, por favor. A gente manda saudação lá para os nossos fraternos. Maravilha. Parafraseando a passagem bíblica. Queridos, a verdade de Deus une o povo de Deus aonde ele estiver. Maravilha.
E esse é o tipo de comunhão que nós devemos ter até com pessoas que estão longe, porque o que nos une é a verdade de Deus. Ele diz: amém, assim seja. Queridos, para finalizar minha fala e a exposição dessa preciosa carta, vai deixar saudades, hein? Amém. Quero ressaltar 2 pontos aqui para a gente finalizar, de fato e em verdade. Primeiro, não ame, não viva fora da verdade. Tudo que você for fazer, você deve olhar para esse crivo, está na verdade. Até mesmo o amor. Eu vou amar, mas o amor está centralizado na verdade. Porque, por exemplo, tem mulheres que amam o marido acima do que a Bíblia manda, ultrapassa o que está escrito. Assim sendo, não é um amor discernente, não é um amor na verdade. Marido que ama a esposa e ultrapassa o que está escrito. Não tem limite, minha gente. O que vai equalizar, o que vai determinar é a verdade. Se a gente atribui um amor aos nossos entes queridos, além do que está escrito, seremos culpados de idolatria, porque a idolatria é culto a ídolo, e ídolo é tudo aquilo que nosso coração ocupa o lugar de Deus. Se for minha esposa, meu filho, eu serei culpado de idolatria, e isso é muito sério. Isso é amar fora da verdade. Porque amar na verdade é você saber dividir as coisas. Olha, aqui tem limite. É amor de marido para a mulher e não de marido para o ídolo. É o amor da esposa para o marido e não da esposa para o ídolo. É o amor dos pais para com os filhos e não dos pais para com os ídolos. É a verdade que vai equalizar todas as coisas, que vai determinar. Olha, você quer amar corretamente, então ame segundo a verdade. Glória a Deus. São vários exemplos que eu poderia dar, que o pastor Jadeu nos tirou fôlego. É pessoas que querem construir uma vida juntos. Eu te amo, você me ama, vamos morar juntos. Mas olha, somos crentes ainda, viu? Paz do Senhor. E ai daqueles que se levantar contra o ungido. Irmãos, cadê a verdade? É um amor cego, bobo, sem nenhum sentido. Olha, na verdade, não, peraí, olha, eu te amo, eu também. Então, com a bênção de Deus, ele vai se preparar para casar. Glória a Deus. Olha só a verdade equalizando as coisas. Não é um amor cego, vamos tomar, não, mas eu amo e vou fazer. Não, verdade. Esse é o santo tempero. Glória. O amor deve ser equalizado pela verdade de Deus. Vocês me entendem? Em relação a você mesmo, se você não tiver cuidado, você se ama além do que você deveria se amar. E você passa a ser o seu ídolo, o seu próprio Deus. Não tem limites. O amor, na verdade, vai colocar um limite. Não, eu tenho que me amar, me cuidar, mas os limites. Então, essa é a primeira aplicação final da carta que eu faço, que reflete o seu tema unificador. Não ame, não vive fora da verdade. Tudo que vocês forem fazer está na verdade? Ô bênção, vem cá, tem uma maneira boa de a gente levantar uma moeda aí, viu? Fim de ano não acabou ainda, né? Hoje tem uma maneira boa de levantar uma moeda. Peraí, procedência. Verdade. Se não for, eu prefiro passar perrengue e dificuldade, mas a nossa vida, irmãos, deve estar centrada na verdade. Tudo, guarde isso. Amanhã de manhã, o que você for fazer, peraí, está com base na verdade? Amém? Amém. Segunda aplicação final da carta é a seguinte: nós precisamos nos preparar para a defesa da fé. Os falsos mestres que João combateu aqui, em todo o tempo existirão. Mas a questão é, você está preparado para lidar com eles? Você tem capacidade de diferir o verdadeiro do falso? Ou você é uma presa fácil, vulnerável? Tem pessoas que qualquer palavrão, gente, nós cremos na atualidade dos dons, amamos, eu particularmente, falar em línguas, é uma maravilha de Deus, é uma benéfica do Senhor. Mas tem pessoas que, se ouvir uma língua falada e alguém bater firme o pé no chão, ou dó, é na hora.
Não, eu sei que lá na igreja não, mas é porque eu gosto, arrepio, não, é interessante. Queridos, nós devemos nos preparar para a defesa da fé. Nós devemos nos preparar para não sermos enganados e laçados pelo engano. Tem pessoas que pensam que esse negócio de fazer defesa da fé, de explicar na Bíblia, é coisa de pastor, é coisa de crente, irmãos. 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, todos nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé. Judas 3: amados, querendo eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A igreja tem que estar apta para defender a sua fé. A igreja tem que estar apta para responder à razão da sua esperança. Com isso eu quero, no nome de Jesus, incentivar os irmãos a viverem aferrados na verdade. Se você já ama ler a Bíblia, o próximo ano está chegando aí. Você tem que iniciar o próximo ano mais apegado ainda, como nunca. Em 2018, no finalzinho, eu li um livro interessante demais. Acho que foi o livro que mais me impactou. Vivendo na Palavra. O livraço, cheio de Bíblia, irmãos. Bíblia, o tempo todo. Mexeu comigo. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Daí para frente, irmãos, se encontrar com Deus na palavra e crescer na verdade, de tal maneira que quando o engano vier, facilmente você vai identificar e rechaçar.